No Saber Direito desta semana, a professora Fernanda Lage apresenta o curso de Direito e Inteligência Artificial Generativa. Confira detalhes da IA generativa no direito, além de aspectos éticos e tópicos relacionados ao mercado de trabalho e à prática jurídica. A aula 1 começa agora. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Saber Direito, aqui na TV Justiça. Eu sou Fernanda Lage e estarei com vocês hoje nos próximos encontros sobre direito digital. Você pode assistir ao nosso programa no YouTube e no aplicativo TV Justiça Mais. Esse e toda a programação da TV Justiça. Eu convido vocês, então, a conversar um pouco sobre inteligência artificial no direito e o uso da inteligência artificial também no nosso dia a dia e nosso cotidiano. Nas nossas aulas, nós vamos conversar sobre o que é inteligência artificial, de que forma ela se apresenta no nosso cotidiano, quais são seus usos e aplicações, quais são os seus riscos, em especial também questões relativas a vieses e processos também de responsabilização de pessoas pelo uso de inteligência artificial. A gente vai discutir sobre ética, sustentabilidade e, claro, sobre o uso de inteligência artificial no sistema de justiça. Você sabia que nós temos hoje 147 projetos de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário? São 147 projetos que visam auxiliar e apoiar os seres humanos nas suas tarefas cotidianas, nas suas tarefas relativas, por exemplo, à tramitação de processos. Mas aqui a gente já faz um destaque para você não se preocupar. Não é um robô que vai julgar um processo. A gente não está falando disso. A gente está falando de tecnologias, de ferramentas que podem apoiar e trazer mais celeridade, mais rapidez para a tramitação dos casos. Antes da gente começar, eu queria então me apresentar para vocês e falar um pouquinho do que eu faço e como esse tema se relaciona com as minhas pesquisas. Eu sou professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e eu trabalho com o tema de inteligência artificial tanto na graduação quanto na pós-graduação, mestrado e doutorado. Na Universidade de Brasília, nós temos alguns cursos, inclusive disciplinas, sobre direito e inteligência artificial. Eu já venho atuando no tema já há mais ou menos uns 6 anos. E o nosso foco em específico é discutir quais são os influxos, os reflexos da inteligência artificial no direito, no mundo do trabalho e também os reflexos do uso de IA no processo judicial. Por exemplo, a utilização de inteligência artificial, ela vem para ajudar ou para prejudicar o ser humano? De que forma que eu posso usar essa tecnologia, trazendo mais segurança jurídica, trazendo mais rapidez na tramitação dos processos? De que forma que eu consigo gerar mais acesso à justiça com o uso da tecnologia? E como que eu posso desenvolver essa tecnologia sem ampliar as discriminações já existentes no nosso país, sem gerar, por exemplo, processos com desvios de gênero, de raça, de etnias? Como que eu posso fazer isso de uma forma responsável e ainda, veja que desafiador, sem prejudicar o meio ambiente? São muitos problemas, muitas questões e muitos temas interessantes. Eu espero que você que está nos assistindo fique conosco até o final, porque nós vamos falar sobre inteligência artificial generativa, que é o tema do momento, como que essa inteligência artificial generativa funciona, quais são as suas aplicações no direito, quais são suas aplicações em outras áreas que não o direito. Então, você que trabalha em outra área, como que isso pode afetar o seu trabalho e como que isso pode te auxiliar? A gente vai falar também sobre responsabilidade no uso de inteligência artificial. Falaremos também sobre os princípios que regem essa utilização. Então, o que eu posso, o que eu não posso fazer? O que se espera, de um desenvolvedor de inteligência artificial? E nós também falaremos sobre casos concretos e alguns casos, inclusive, já julgados em tribunais europeus, na Corte Americana. E, claro, a gente não pode deixar de falar, e também é um dos focos do nosso trabalho, sobre o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário.
aqui na TV Justiça, né, e no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o STF ele é pioneiro no uso de inteligência artificial e desenvolvimento de IA. Desde 2018, o STF vem pesquisando e desenvolvendo essa tecnologia, agora aprimorada com a apresentação do que foi a chamada Maria, né, um módulo de apoio à redação com uso de inteligência artificial. Nós falaremos sobre isso. Mas para você que nunca ouviu o que é inteligência artificial, tem curiosidade de conhecer o assunto, eu vou então voltar lá no começo para a gente entender todos os conceitos de forma bem simples e a gente então conseguir compreender os desafios do futuro. Para começar, a gente precisa discutir o que é inteligência artificial. Bem, essa ideia de inteligência artificial nada mais é do que a tentativa de fazer com que computadores se comportem de forma inteligente. Como assim? É uma tentativa de fazer com que softwares reproduzam algumas capacidades e habilidades humanas. Não é uma tecnologia que veio hoje para substituir os seres humanos. Não é uma tecnologia que vem, inclusive, quase que uma entidade autônoma, um robô, humanoide. Não é isso que a gente está falando quando a gente está falando do uso de inteligência artificial nas nossas atividades rotineiras. São ferramentas que pretendem desenvolver tarefas repetitivas, baseadas em raciocínio lógico-matemático, baseadas, por exemplo, em cálculos, em classificação, em segmentação, em resumo. São muitas tarefas que podem ser desenvolvidas pela IA. Mas mais para frente eu vou voltar nesse assunto e já quero adiantar também para você que não se trata de uma tecnologia que consegue, por exemplo, ter um raciocínio complexo como é o raciocínio humano, no sentido de emoções, sentimentos, percepções, criatividade. A criatividade humana, até o momento, ela é insubstituível. Falaremos da IA generativa e de como ela gera novo conteúdo, mas a gente já pode também adiantar que trata de uma tecnologia que sintetiza e faz combinações, de novo, matemáticas. Então, voltando para a ideia de IA, né, esse conceito geral de inteligência artificial, você tem essa ideia de fazer com que computadores se comportem de forma inteligente, em outras palavras, que eles deem a resposta certa e não a resposta errada. E aí você se pergunta, Fernanda, mas qual é a resposta certa? A resposta certa é a resposta para a qual aquele sistema foi programado. Para que uma IA possa, então, funcionar, ou seja, para que essa ideia de IA, né, prosperasse, na verdade, tudo se baseia na existência dos chamados algoritmos. Vocês já ouviram falar sobre algoritmos, né? E os algoritmos são essa engrenagem que permitem, né, eles permitem com que esses softwares sejam reprodutores de algumas tarefas humanas. Quais, né? Tarefas, por exemplo, como classificar processos em temas cíveis, em temas penais, em temas criminais ou temas, por exemplo, de direito de família. Esses algoritmos, eles são nada mais, nada menos do que uma sequência de regras matemáticas. Veja, a ideia de algoritmo está ligada a uma sequência finita de regras matemáticas que tem uma entrada definida e uma saída definida. A entrada, a gente chama de input, são os dados que serão apresentados ou para os quais, né, eu tenho a ideia de ter uma resposta. Então, veja, se eu tenho um algoritmo de classificação de sentenças, esse algoritmo, na entrada, ele vai ter sentenças e na saída, ele vai ter a classificação dessas sentenças. Então, a entrada ela é definida, processos, por exemplo, e a saída vai ser cível, sim ou não, criminal, sim ou não. Essa sequência de regras matemáticas, elas são finitas e, ao final, eu tenho uma resposta baseada, de novo, num raciocínio binário, num raciocínio em que ele vai dizer sim ou não. Logo, se eu quero fazer uma grande classificação de processos, por exemplo, em 10 temas, 15 temas, eu preciso fazer uma espécie de uma árvore de decisão. Então, o input são as sentenças, os processos, e aí eu tenho cível, sim. Se sim, classifica. Se não, passa para um outro
para uma outra caixa. Trabalhista, sim. Se não, outra caixa. E assim sucessivamente. Vejam que, de novo, a gente está falando de uma possibilidade de tomada de decisão. Só que aqui, quando a gente fala tomada de decisão, é uma tomada de decisão matemática. Não é tomar a decisão como um ser humano. Então, de novo, vale a gente fazer um outro reforço de que não se trata de uma ferramenta no Brasil que vai substituir o julgador ou a julgadora, que vai substituir o ser humano. Ela é uma ferramenta de apoio que pode auxiliar nossos processos de trabalho e que dependem, para o seu bom funcionamento, de uma revisão humana. Também já adianto que nós defendemos a necessidade de revisão humana das decisões tomadas pela inteligência artificial. Bem, a gente falou então que IA é um conceito guarda-chuva que depende da existência dos algoritmos, mas como que esses algoritmos podem dar respostas? Você vai dizer, Fernando, mas como que ele sabe que essa sentença ela é uma sentença civil e não criminal? Que essa foto é uma foto de gato e não é uma foto de um cachorro? Bem, para que ele possa responder, então para que ele possa decidir, ele precisa, como todo mundo, aprender, né? Então, quem tem filhos ou filhas pequenos sabe que uma criança precisa ser exposta a um processo de ensino-aprendizagem para que ela possa, de alguma forma, responder aos desafios que o mundo vai apresentando para ela. Você pode, por exemplo, colocar uma criança em frente à televisão ou você pode ensinar essa criança com os conceitos que você traz. Veja, dependendo do tipo de processo de ensino-aprendizagem, a gente tem uma classificação do tipo de algoritmo. Assim como os seres humanos, a gente tem muitas formas de aprender. Então, o algoritmo, para que ele possa responder, ele precisa ser treinado. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as técnicas de treinamento desses algoritmos. A principal técnica de treinamento, né, a principal forma pela qual o algoritmo ele vai aprender, e aqui de novo, aprender entre aspas, né, é o aprendizado de máquina. Então, a gente chama de aprendizado de máquina, ou em inglês, machine learning, essa técnica de aprendizagem, mediante a qual um algoritmo aprende a partir de padrões do passado. Então, são dados que já existem, dados do passado, por exemplo, fotos do seu álbum de fotos, processos de um determinado tribunal, imagens de uma determinada paisagem, fotos, imagens, vídeos que já existem. Esse conteúdo, esses dados são apresentados para esse algoritmo. Esse algoritmo precisa aprender os padrões e ele vai replicar esses padrões no futuro. Aqui a gente já consegue concluir que existe aí uma vinculação da resposta com o conteúdo dos dados que são fornecidos para esse algoritmo. Então, essa técnica de aprendizado, chamada de aprendizado de máquina, ela se baseia na introdução de dados pretéritos e na identificação de padrões pelo algoritmo. Como que ele identifica esses padrões? Existem muitas formas, mas as principais são aquelas que a gente chama de aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. No aprendizado supervisionado de máquina, o ser humano, ele vai, entre aspas, ensinar esse algoritmo com as suas categorias e os seus conceitos. Me explico. Quando a gente tem um aprendizado supervisionado, o ser humano vai, então aquela pessoa que estiver treinando esse algoritmo vai rotulando ou etiquetando para esse algoritmo o que é cada coisa. Então, eu apresento uma foto de um gato e apresento a etiqueta de que isso é um gato. E assim de forma sucessiva. Então, você direciona qual é a resposta para aquele conteúdo, ou quais são as expressões-chave que permitem concluir que aquele conteúdo é, de fato, aquela resposta. Aqui você também pode já entender que existe um processo de controle humano maior e também, muito possivelmente, uma taxa de erro menor. Logo, se a gente está falando, então, de um grupo que desenvolve um algoritmo para, por exemplo, pesquisar classificação de tipos de processos, então trazendo aqui para o direito, já que a gente está na TV Justiça,
Se eu quero classificar esse processo em um processo cível, eu preciso rotular para esse algoritmo quais são expressões que permitem concluir que esse processo é, de fato, dessa categoria. Então, possivelmente, eu vou ensinar para o algoritmo que a expressão ação de família é uma expressão cível, que a expressão ação de alimentos é uma expressão cível, e assim sucessivamente. E também vou ter que dizer para ele que quando houver expressões do tipo furto, roubo, homicídio culposo, provavelmente esse não é um processo cível, esse é um processo criminal. Eu vou fazer isso por muitas vezes, por muito tempo, aqui no caso desse tipo de treinamento, e uma vez que a gente, após testar, entender que a taxa de precisão que ele está apresentando é suficiente, a gente coloca o modelo para funcionar e apresenta então um processo que ele ainda não viu e observa se, de fato, ele vai conseguir aplicar os mesmos padrões para os quais ele foi treinado nesse processo desconhecido. Esse é um tipo de aprendizado supervisionado. Mas existe também o aprendizado não supervisionado, que é aquele em que você apresenta uma quantidade de dados muito grande, muito maior do que essa que a gente apresentou no aprendizado supervisionado, e o próprio algoritmo faz as segmentações a partir da identificação de padrões. Então, ele identifica e agrupa. Para isso, você precisa de ter uma quantidade realmente muito grande de dados, porque senão ele não consegue identificar padrões. Você também já pode concluir junto comigo que, para que essa tecnologia possa se desenvolver, nós precisamos, primeiro, de dados e, segundo, de dados que sejam repetitivos, concordam? Porque para que você possa categorizar, você precisa ter uma quantidade e precisa ter uma padronagem. Para tarefas que não possuem, por exemplo, padronização, eu não consigo utilizar a inteligência artificial. Logo, a gente também já pode concluir juntos e juntas que tarefas como ponderar valores, fazer análises críticas, descobrir coisas novas, não são muito bem desenvolvidas pela IA. E tarefas que existem muitos padrões, muitas classes, hoje também não são muito bem desenvolvidas. Pode ser que no futuro isso mude. Quanto mais dados, quanto mais padrões, quanto mais repetitivo e mais maçante for a atividade, maior a taxa de precisão dessa tecnologia. Agora, eu queria trazer um outro tipo de aprendizado, ou um outro tipo, de algoritmo, que vocês com certeza já ouviram falar, que é o chamado aprendizado profundo. Vocês possivelmente ouviram com a expressão em inglês, em algum momento da vida de vocês, que é o chamado Deep Learning, aprendizado profundo de máquina. Então, se o aprendizado de máquina é um círculo amplo, um subconjunto dentro do aprendizado de máquina é o aprendizado profundo de máquina. Significa, então, que o aprendizado profundo de máquina é um tipo de aprendizado de máquina, mas com uma tecnologia mais avançada, mais evoluída e mais precisa, Ela é uma tecnologia mais cara, ela é uma tecnologia que exige mais dados e uma maior capacidade de processamento. Mas no que consiste o aprendizado profundo de máquina? Para que o aprendizado profundo de máquina, o algoritmo possa funcionar ou operar, a gente tem as chamadas redes neurais ou redes neurais artificiais. O desenvolvimento das redes neurais artificiais trouxe um novo boom para a tecnologia. O que são essas redes neurais artificiais? São, aqui de forma atécnica, uma espécie de neurônios sintéticos ou neurônios artificiais. Então, você consegue imaginar junto comigo várias camadas de neurônios artificiais e a cada camada você vai ter a segmentação do conteúdo. Então, são centenas de camadas neurais artificiais que, com a entrada definida, lembra? Então, com uma entrada de dados, você tem a resposta. Esses dados, eles entram na primeira camada e vão passando camada por camada. E a cada camada, o algoritmo vai tentar identificar padrões
nesses dados. Então, pensando aqui numa plataforma de rede social em que muitas pessoas sobem fotos e possuem amigos. Se eu subo uma foto com você e você é meu amigo nessa plataforma, o que vai acontecer? Uma vez que essa foto é subida, ela vai passar por uma série de camadas de neurônios artificiais, ou seja, pela rede neural, camada por camada, e aí vai se tentar identificar algum padrão nessa foto que se encaixe com uma das fotos dos meus amigos nessa rede. Então, se você estiver no meu álbum de fotos ou no meu grupo de amigos, possivelmente você vai ser etiquetado. E isso é possível graças a essas redes. E existem muitas outras utilizações para as redes neurais artificiais. A gente chama de rede neural artificial porque ela simula, né, ou tem esse aspecto de como se fossem as redes neurais humanas, mas não se tratam, necessariamente não são neurônios, tá? Essas redes neurais artificiais, então, permitiram com que fotos fossem classificadas, vídeos fossem classificados, inclusive imagens fossem criadas. Então, o aprendizado profundo de máquina veio com o avanço do aprendizado de máquina, mas ele tem mais aplicação, digamos assim, no uso de imagens, na produção de vídeos, entre outros conteúdos. Agora, com relação ao aprendizado profundo de máquina, até então, aprendizado de máquina e aprendizado profundo de máquina, nós tínhamos aqui, e a gente está falando 2021, no Brasil, 2021-22, o que a gente chama de modelos discriminativos ou discriminatórios, que são os modelos que apenas classificam, sumarizam, identificam padrões, modelos que fazem, por exemplo, previsões de probabilidade. Não são modelos que criam nada novo, são modelos que simplesmente categorizam. Até o momento, a gente só tinha atividades de discriminação. Aí você vai dizer, Fernanda, mas existem hoje, e eu já ouvi falar, algoritmos que produzem textos, algoritmos que, por exemplo, produzem imagens. E você está falando que, até então, a inteligência artificial só classificava suas fotos ou melhorava sua foto, por exemplo. Sim, tudo mudou quando foi desenvolvida a que você já ouviu falar, chamada de inteligência artificial generativa, ou ainda, né, modelos generativos. O que são esses modelos generativos? O que é essa tal inteligência artificial generativa? Antes, eu queria até trazer alguns dados para você entender a magnitude desse desenvolvimento ou quanto as coisas mudaram. Quando a gente está falando de desenvolvimento de um machine learning, então, por exemplo, a Universidade de Brasília desenvolvendo um algoritmo de aprendizado de máquina junto com algum órgão público para aprimorar alguma tarefa, isso era feito com mais ou menos 200 mil, 500 mil padrões. Quando a gente está falando de aprendizado profundo de máquina, a gente já passa para uma ideia aí mais ou menos de 1 milhão, 2 milhões de parâmetros para que esse algoritmo possa se desenvolver. E a inteligência artificial generativa, ela processa, então esse algoritmo que produz um novo conteúdo, que gera um novo conteúdo, ele processa 173 bilhões de parâmetros. Então, a gente aqui já está na ordem dos bilhões. Então, são 50 bilhões, 170 bilhões, 200 bilhões de parâmetros. E, claro, se antes eu processava 200 mil, 500 mil e agora eu processo 150 bilhões, a gente também já pode, juntos e juntas, a gente já pode concluir que a precisão vai ser muito maior e as tarefas também serão feitas de forma diferente. Também é importante destacar, até antes da gente entrar nas questões técnicas dessa nova forma de inteligência artificial, que se trata de uma tecnologia avançada, mas também uma tecnologia que demanda um cuidado, que demanda responsabilidade no seu uso e também uma discussão ambiental sobre sua sustentabilidade.
Muita gente não sabe que quando a gente escreve um e-mail com o uso de uma IA generativa ou produz um texto, por exemplo, com o uso de uma IA generativa, a gente está gastando, consumindo 500 ml de água para que isso aconteça. Não, na verdade, no seu computador, você não está usando 500 ml de água, mas para que um e-mail de 100 palavras seja escrito, é necessário uma garrafa de água para que resfrie o data center da empresa que desenvolveu esse algoritmo quando você está processando esse dado. Então, em algum lugar, em algum data center no mundo, será necessário que esse data center seja resfriado pelo simples fato de você escrever um e-mail, Então, veja que se todo mundo usar essa tecnologia para uma questão que talvez não seja essencial, como que vai ser o consumo de água, a produção de energia? Então, são muitas questões que a gente precisa falar quando a gente for falar desse novo fenômeno. E realmente é algo disruptivo. Por quê? E agora voltando para o nosso tema mais técnico. Porque os modelos generativos, diferente dos modelos discriminativos, eles geram um novo conteúdo a partir de dados pretéritos. Não significa que eu tenha uma atividade inventiva como a do ser humano. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que existe uma grande capacidade de processamento, que esses dados todos serão processados, serão cruzados, e eu consigo desenvolver tarefas além daquelas tarefas que eram feitas antes. Que tarefas são essas? São tarefas de resumo de textos, de correção de textos, de escrita de textos, de pesquisa de temas, ou ainda de geração de imagens, de geração de vídeos, de geração de áudios e de tradução, por exemplo. Enquanto os modelos discriminativos simplesmente categorizavam, os modelos generativos têm como saída um novo conteúdo. Como que esse novo conteúdo é produzido? Por que a inteligência artificial generativa consegue fazer isso? Porque para que esse novo conteúdo seja produzido, a gente depende da criação de um grande modelo estatístico, um grande modelo matemático, e esse modelo matemático é baseado em probabilidade. Então, veja comigo. Para que eu possa, então, uma IA generativa, produzir um e-mail, escrever um texto a partir de um comando, o que ela faz é conectar as palavras com base na probabilidade dessas palavras estarem juntas. Tudo isso surge com o desenvolvimento da capacidade de processamento dos computadores. Então, as grandes empresas de tecnologia conseguiram desenvolver uma capacidade de processamento muito grande e conseguiram, então, alimentar os algoritmos, aqui alimentar também, de forma a técnica, mas trazer para os algoritmos, apresentar para os algoritmos, questão de bilhões de dados. Esses algoritmos, com esses bilhões de dados, o que eles fizeram, o que eles conseguiram desenvolver, foram modelos estatísticos que faziam análise probabilística de qual era a probabilidade de uma palavra estar depois da outra em um determinado contexto. A IA generativa ela é baseada em dois conceitos principais, Primeira é a ideia de probabilidade e a segunda é a ideia de contexto. Então, qual é a probabilidade daquela palavra se conectar com a outra naquele contexto? Então, a gente falou que o aplicativo da TV Justiça é o TV Justiça Mais. Então, se eu escrevo e faço uma pergunta para um aplicativo de inteligência artificial generativa, qual é o nome do aplicativo da TV Justiça? Possivelmente, de tudo o que ele aprendeu, ele vai fazer a conexão de que a probabilidade da próxima palavra ser mais é de 90%. E assim ele vai fazer essa conexão. Aqui, explicando de uma forma simples, para vocês entenderem que não existe um cérebro humano atrás desse algoritmo, um robô, algo extremamente complexo no sentido da complexidade humana. O que existe, de novo, é um modelo estatístico. As empresas de tecnologia, as grandes gigantes de tecnologia, desenvolveram
modelos que a gente chama de modelos base, que foram modelos treinados com os dados que estavam disponíveis na web. Então, 150 bilhões de dados, 170 bilhões de dados. E, claro, se esse algoritmo ele aprendeu, né, como se ele estivesse lendo 150 bilhões de dados que estavam na rede, quando você fizer uma pergunta para ele, ou você colocar um comando, que a gente chama de prompt, ele vai fazer a junção dessas ideias naquele contexto que você está perguntando e, fazendo rapidamente uma análise de probabilidade, ele vai apresentar uma resposta. Então, o comando pode ser: escreva um e-mail para minha família cumprimentando pelo aniversário do meu sobrinho. Diante disso, com base em tudo que ele aprendeu, ele vai começar a conectar as palavras e produzir um resultado. Claro, né? A gente está falando aqui de modelos que levaram bastante tempo para serem desenvolvidos e que estão em constante aprimoramento. Esses modelos, vocês já ouviram falar, eles são modelos que eles têm a versão 1, a versão 2, a versão 3, a versão 4. Então, você tem um aplicativo que tem a sua primeira versão, depois tem a segunda versão. O que significa isso? Significa que eles são treinados com dados até uma determinada data. Então, o que você pergunta até aquela determinada data, ele sabe responder. Depois daquela determinada data, você precisa do modelo mais atual. Isso está em modificação. A gente está caminhando para modelos que se atualizam em tempo real. Já existem modelos assim em teste, em funcionamento, mas, via de regra, a gente tem esse limite temporal. Por isso, a gente também diz, né, que para algumas tarefas como pesquisa de jurisprudência, ou seja, pesquisa de julgados, nesse caso, a gente pode ter algum desvio ou alguma falta de atualização se aquele modelo de inteligência artificial generativa foi treinado até, por exemplo, julho, até, por exemplo, agosto. A IA generativa, essa IA que produz novo conteúdo, ela pode produzir novo conteúdo de texto, novo conteúdo de imagem, novo conteúdo de vídeo, novo conteúdo de áudio. Então, você pode produzir material de diversos tipos e você pode, inclusive, ter a entrada em texto, produzindo imagem, em imagem, produzindo texto. Para cada tipo de inteligência artificial generativa, para cada produto que você quer apresentar, existe uma tecnologia envolvida. O que eu quero dizer é que, para que isso aconteça, claro, de novo, com modelos matemáticos, existem técnicas específicas para você gerar uma imagem, para você gerar um áudio, para você gerar um vídeo. A gente vai falar, no nosso próximo encontro, mais detalhadamente sobre cada uma dessas formas de produzir novo conteúdo. Mas eu queria ainda discutir um pouco mais com vocês sobre o uso da inteligência artificial generativa no direito. Como que a gente pode utilizar essa tecnologia na área do direito, auxiliando as nossas tarefas? O que você pode fazer com ela, né? Tem sido muito utilizada, por exemplo, para tradução de textos, para correção gramatical de textos. Também tem sido muito utilizada para apresentação de rascunhos sobre determinado assunto, para apresentação de pesquisas sobre determinado assunto a partir de comandos, e também atividades que requeiram análises muito complexas, no sentido de 150 mil processos, 200 mil processos, 300 mil processos. Existem algumas formas de IA generativa, e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, que fazem o que a gente chama de análise de sentimentos. Só que essas análises de sentimentos são baseadas em expressões faciais, em movimentos do rosto, do corpo, tonalidade da voz, volume da voz, mas não existe aqui uma análise psicológica pela tecnologia dos sentimentos. Isso pode gerar uma série de desvios. Existem alguns casos que a gente vai conversar
de desvio do uso da inteligência artificial para análise de sentimentos, para categorização de pessoas, muitos casos já polêmicos, e a gente precisa falar sobre eles. Mas o uso recomendado é realmente o uso de tarefas rotineiras, tarefas que a gente costuma não gostar de fazer, inclusive, né? Que em um determinado momento você fica cansado, você fica cansada e você começa já a não conseguir mais produzir com aquela mesma taxa de precisão. Só para vocês terem uma ideia, enquanto, por exemplo, servidores do sistema de justiça, funcionárias do sistema de justiça executam algumas tarefas de classificação de processos com 70%, 80% de precisão, um algoritmo de inteligência artificial consegue fazer essa mesma tarefa com 90%, 91%, 97% de precisão. Porque, claro, existe um componente do cansaço humano, a tarefa é repetitiva e quando você chega ao final do dia, você já não tem mais aquele mesmo olhar que você tinha no início da jornada de trabalho. A utilização dessa forma de inteligência artificial permite com que a gente consiga liberar a força de trabalho humana para outras tarefas mais complexas que realmente dependem do ser humano, como atividades criativas. Você fala assim, mas você acabou de dizer que essa inteligência artificial ela produz novo conteúdo. Mas veja, aqui também tem um ponto muito importante que a gente precisa destacar. Se a gente falou que ela aprendia com 175 bilhões de parâmetros que existiam na internet, você também pode concluir que, por mais que ela combine tudo isso, faça uma análise de probabilidades, a resposta ela não vai fugir do que ela aprendeu. Então, a gente não vai ter a invenção de um novo modelo de computador, a gente não vai ter a invenção de um texto completamente diferente do que já existe nas redes. Esse tipo de tecnologia traz alguns pontos polêmicos que a gente precisa conversar juntos e juntas. O primeiro e se esse algoritmo processa dados relativos a questões protegidas por direitos autorais? Então, ele processou músicas, textos, ideias patenteadas ou protegidas por direitos autorais, reproduzindo isso sem indicar a fonte. Como que fica o direito das pessoas que pensaram essa ideia lá no começo? Outro ponto, o que acontece se o comando que eu dou para o algoritmo, a pergunta que eu faço, ela não é muito precisa ou muito bem feita, e ele apresenta uma resposta completamente diferente, alucinando? Aqui, alucinação é um termo técnico para dizer que o algoritmo ele apresentou uma resposta com desvio, uma resposta diferente, criando algo que não corresponde à verdade, ou que não corresponde ao que era esperado. Como que acontece esse tipo de desvio? Quando ele acontece, como mitigar esse desvio? Outro ponto importante ainda, é como fica a questão da proteção de crianças, adolescentes, grupos sociais vulnerabilizados, como que fica a questão de gênero, como fica a questão relativa à raça e etnia, num contexto em que esses algoritmos são desenvolvidos por empresas que muitas das vezes não têm preocupações como as nossas preocupações e que não estão pensando num contexto como é o contexto do Brasil. É claro que existem muitas empresas responsáveis e a tendência justamente é essa, de um desenvolvimento sustentável, ético, com compromisso social. Mas existem outras que não têm essa preocupação, inclusive existem desenvolvimentos caseiros. Como que o país, como que o Brasil, como que o mundo está regulando esse assunto? Como que a gente consegue, inclusive, proteger as pessoas dos efeitos dessa nova tecnologia, E como ainda a gente consegue regular o mercado de trabalho para que exista uma necessidade de supervisão humana, para que esse produto colocado no mercado seja um produto que passe por um padrão de qualidade e para que você, quando queira, também tenha acesso a um ser humano e não só a um robô. Então, todo mundo já teve essa experiência, de telefonar para alguma empresa, para fazer algum pedido, alguma solicitação,
e não conseguir sair daquela ligação robotizada. A gente vai falar um pouco sobre que robô é esse, né? Mas você vai concordar comigo que você precisa ter o direito de falar com um atendente, um ser humano. Tudo isso está ligado ao tema que a gente vai conversar logo adiante, de quais são os princípios éticos, jurídicos, para que tudo isso seja desenvolvido em prol do ser humano, mas também, e do desenvolvimento, né? Mas também com a centralidade no ser humano, ou seja, de uma forma que seja sempre em nosso benefício e não para nos prejudicar. Agora, é certo, e quem já testou os modelos de inteligência artificial generativa vai ver que algumas tarefas elas são desenvolvidas na ordem de segundos. Então, enquanto eu manualmente levo talvez 5 minutos para redigir um texto ou um e-mail, esse mesmo algoritmo ele vai levar 1 segundo, 2 segundos. E aí, no fim, por exemplo, dessa aula, se você passou a minha aula inteira produzindo textos num aplicativo de inteligência artificial generativa, possivelmente você vai ter 50, 60, 70 textos ao final dessa aula. Como fica esse mundo em que existe uma velocidade muito grande das coisas? Como que a gente vai lidar com uma demanda de segundos por respostas, né? Quando a gente está acostumado e deve, né, tem uma velocidade humana muito inferior. Como que a gente vai se relacionar com essa tecnologia no futuro, de modo que toda essa ansiedade, toda essa velocidade, toda essa exigência que a tecnologia traz não seja incorporado também ao nosso cotidiano, vindo prejudicar a nossa saúde? A gente precisa conversar também sobre os desafios humanos do contato com essa tecnologia. Então, como que a gente consegue utilizar essa tecnologia de uma forma também saudável? E quais cuidados, isso é muito importante, a gente precisa ter quando a gente utiliza um modelo como esse? O que eu posso, o que eu não posso fazer? Posso compartilhar dados pessoais? Eu posso compartilhar imagens? Eu devo compartilhar imagens de crianças, imagens de pessoas cujas imagens não são da minha titularidade? Tudo isso são questões que precisam ser discutidas, e aqui a gente já ressalta, né, um outro ponto importante, que deveria ser um tema, ou possivelmente no futuro será um tema, a ser discutido inclusive nas escolas, né? Porque as crianças que já vêm sendo criadas em contato com essa tecnologia precisam aprender a manuseá-la, e a gente não pode substituir também a criatividade humana e a necessidade de desenvolvimento intelectual também das pessoas. Então, como que eu posso utilizar isso sem substituir, ainda que não da mesma forma, mas sem substituir o ser humano? No ano de 2023, foram patenteados aproximadamente, segundo uma pesquisa da Universidade de Stanford, 140 modelos de inteligência artificial. A gente está falando aqui de investimento na ordem de bilhões, de trilhões de dólares. Alguns países, né, investem, por exemplo, os Estados Unidos, empresas que investem 191 milhões de dólares em computação em um ano, 78 milhões de dólares em computação para desenvolvimento desses modelos, e que inclusive cobram para que você possa utilizar esse modelo. A gente precisa conversar um pouco sobre quais são os problemas também econômicos que essa tecnologia pode trazer, mas eu também não quero parecer muito pessimista. Eu também vou trazer para vocês alguns dados sobre muitos benefícios, e que são mais benefícios do que problemas, que a IA generativa vem contribuir, vem trazer para o nosso trabalho. Vale, né, destacar que a inteligência artificial ela não vai eliminar os advogados ou os profissionais, mas ela vai mudar o mundo do trabalho como a gente conhece. Então, esse mundo do trabalho ele vai mudar, e eu preciso entender que eu preciso desenvolver algumas habilidades humanas que sejam insubstituíveis. Então, cada vez mais, habilidades como
criatividade, capacidades de criatividade, capacidade de relacionamento entre pessoas, trabalho em grupo, conciliação, mediação. Todas essas são funções que até o momento não podem ser substituídas ou inclusive apoiadas pela inteligência artificial. Então, cada vez mais o mercado de trabalho vem buscando pessoas que têm uma formação fora da área do direito ou fora daquela área técnica em que você se situa, buscando habilidades relativas, por exemplo, à psicologia, à economia, à crítica social, habilidades de negociação, habilidades de mediação e conciliação. Então, precisamos, né, e você que nos assiste, nós precisamos refletir sobre isso e você também fazer um exercício de o que eu posso fazer para ser um profissional diferente, para ser uma profissional diferente e para não ser substituída aqui, num sentido informal, por um algoritmo. Porque se o meu trabalho se baseia em fazer, por exemplo, uma petição de forma mecânica, sem qualquer toque pessoal, sem qualquer diferença do que faria um algoritmo de IA generativa, como que a gente vai permanecer, né, nessa função? Então, o que vai acontecer com as pessoas que fazem petições aí de forma repetitiva e massiva? A gente precisa, então, discutir sobre esse novo mercado de trabalho e também discutir como que vai ser a nossa postura frente a esses desafios. Agora, então, nós encerramos o nosso primeiro bloco e vamos para o quiz, testar os nossos conhecimentos da aula de hoje. A nossa primeira questão é o que é inteligência artificial? A. Um tipo de software de edição de imagens. B. Uma tecnologia que permite às máquinas simular algumas capacidades e habilidades humanas. C. Um tipo de rede social para cientistas. E D. Um novo sistema operacional para computadores. A resposta correta é a letra B. Uma tecnologia que permite às máquinas simular algumas capacidades e habilidades humanas. Na nossa aula de hoje, nós conversamos que inteligência artificial é uma ideia, né, ligada a justamente essa perspectiva de fazer com que softwares se comportem de forma inteligente, que nada mais é justamente na tentativa de simular capacidades e habilidades humanas ligadas a funções mais exatas, a lógica matemática. Então, por exemplo, classificar fotos, identificar processos, produzir textos, mas essa tecnologia ela não consegue reproduzir exatamente a inteligência humana. A gente fala que é inteligência, mas não é necessariamente inteligência, não se trata de uma inteligência, e sim de uma ferramenta que faz algumas tarefas, então ela reproduz algumas tarefas. Hoje, essas ferramentas, elas não têm sentimentos e elas não conseguem ainda com precisão identificar sentimentos nas pessoas. Você tem algumas ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, que são chatbots, que permitem, por exemplo, a realização de diálogos, perguntas e respostas, mas, de novo, são apenas algumas capacidades humanas. A gente vai, então, para a nossa segunda pergunta. Segunda pergunta, o que diferencia o Deep Learning do Machine Learning? A. O Deep Learning usa redes neurais mais complexas e profundas. B. O Machine Learning funciona apenas sem internet. C. Deep Learning é uma técnica manual de programação. E D. Machine Learning é uma ferramenta para editar vídeos. A resposta correta é a letra A. Deep Learning usa redes neurais mais complexas e profundas. Nós conversamos na aula de hoje das técnicas de aprendizagem dos algoritmos e imaginando aqui, né, fazendo uma imagem mental de um círculo amplo, a gente tem o aprendizado de máquina e dentro desse aprendizado de máquina, um subconjunto do aprendizado profundo, ou Deep Learning. O aprendizado profundo, ele se baseia na utilização de redes neurais artificiais, que são uma tecnologia mais complexa.
e que, inclusive, demanda uma maior quantidade de dados. Hoje, a gente já tem, dentro do aprendizado profundo, um outro subconjunto que é a IA generativa. Então, esse foi o nosso encontro, discutindo aspectos gerais da inteligência artificial, o que são algoritmos, o que é aprendizado de máquina, o que é aprendizado profundo. Introduzimos também algumas polêmicas, alguns temas relativos aos novos desafios, que a gente ainda vai aprofundar, e também falamos do uso de inteligência artificial no direito. A ideia dos próximos encontros é discutir um pouco mais aspectos técnicos da inteligência artificial para a gente realmente compreender de forma geral como que esses conteúdos são produzidos, quais são os riscos que eles apresentam, que medidas que eu preciso tomar para mitigar esses riscos, que são vieses, né? E, de novo, como que eu posso reduzir a existência de vieses nas respostas dos algoritmos. Depois, falar sobre alguns princípios e como o mundo vem regulando o tema, ou seja, o que pode, o que não pode fazer, o que a gente entende que é correto e não é correto, e como as cortes no mundo todo vêm decidindo sobre vários problemas que envolvem inteligência artificial. A gente já pode adiantar por exemplo, como fica a situação de pessoas já mortas, cujas imagens, vídeos e vozes são recriadas com o uso de inteligência artificial. Então, eu posso, por exemplo, reproduzir a voz, inclusive criando um novo conteúdo com a voz de uma pessoa já falecida? E se tiver autorização dos herdeiros e das herdeiras? Pode. Tenho resposta para isso? Como que fica a situação, por exemplo, de crianças e adolescentes com a utilização desses algoritmos? Esses algoritmos, por exemplo, poderiam ser utilizados para a realização de consultas, para aconselhamento? Como que eu utilizo esses algoritmos de forma ética e o que eu posso e não posso fazer quando eu, pessoalmente, estiver lidando com essa tecnologia? E como que isso vai impactar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, especificamente a tarefa que você faz, o que você desempenha. Mas saindo do âmbito individual, né, ainda pensando agora do país como um todo ou no contexto global, quais são os impactos dessas novas tecnologias e desses novos avanços tecnológicos nos processos democráticos, na economia, no desenvolvimento social e no meio ambiente? Será que a produção sintética ou artificial pode impactar de alguma maneira a vontade popular, por exemplo, no momento em que as pessoas vão expressar seus votos? Então, quais foram os desafios enfrentados, por exemplo, pelos processos eleitorais desse ano? E como que nós, como cidadãos e cidadãs, podemos nos educar para lidar com essa tecnologia de forma adequada? E caso você queira estudar um pouco mais sobre o tema, eu convido vocês à leitura da minha obra, Manual de Inteligência Artificial no Direito Brasileiro, agora indo para a 3ª edição. E minhas redes sociais, Fernanda Lage, com G. E a gente vai trazer algumas questões atuais. Você também pode pesquisar no site da Universidade de Brasília, aqui também destacando, né, a importância da nossa pesquisa acadêmica, a importância da pesquisa, inclusive, na universidade pública. Nós também convidamos todos e todas para conhecer os trabalhos que a gente vem realizando com os estudantes e com as estudantes. E eu espero que vocês nos acompanhem no nosso próximo encontro e continuem conosco para discutir quais são esses próximos passos da inteligência artificial e quais são as tendências para 2025 e para os próximos anos. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Nós temos mais 4 encontros e eu espero vocês, então, na nossa próxima aula. Muito obrigada! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.